Originada do termo grego eclésia, que se traduz como comunidade de cidadãos, a igreja paroquial desempenhou um papel central em cada comunidade medieval, moldando a experiência de vida de cada indivíduo. Os momentos cruciais na jornada cristã eram marcados pelos rituais sacramentais. Além disso, a igreja servia como ponto central para interações sociais, promovendo encontros regulares entre amigos, vizinhos e casais, bem como reunindo grupos unidos por afinidades como idade e ocupação. Também funcionava como local de conexão entre os vivos e os mortos, por meio de práticas funerárias, memoriais e a transmissão de crenças sobre a vida após a morte. A história da Igreja Católica Apostólica Romana tem origens por volta do ano 30, durante o ministério de Jesus Cristo, que selecionou os 12 apóstolos para fundar sua igreja. Ao longo de 3 séculos, os cristãos enfrentaram perseguições por parte do Império Romano devido à sua religião, considerada uma afronta ao Estado, por proibir a adoração ao soberano imperial. As perseguições mais significativas ocorreram nos reinados de Nero, Domiciano, Trajano, Sétimo Severo, Décio, Valeriano e Diocleciano, este último com o objetivo declarado de erradicar o cristianismo e a Igreja. A mudança começou em 313, quando Constantino, durante uma batalha decisiva contra o usurpador Maxêncio, relatou enfaticamente e sob juramento ter visto uma cruz de luz no céu com as palavras: "Com este sinal vencereis". Em um sonho subsequente, Cristo apareceu a ele com o sinal celestial e instruiu Constantino a adotar esse símbolo como estandarte para seu exército. Ao acordar, Constantino consultou os cristãos em sua comitiva, que explicaram o significado do sinal como representação da imortalidade e vitória sobre a morte. Constantino substituiu, então, os estandartes pagãos de suas tropas pelo novo sinal cristão. A batalha resultou na vitória de Constantino e na morte de Maxêncio. Constantino, elevado à glória pela vitória, proclamou o Edito de Milão em 313, garantindo para cristãos liberdade de culto e a devolução de propriedades confiscadas durante as perseguições. Constantino entrou para a história como o primeiro imperador a converter-se ao cristianismo, embora seu batismo tenha ocorrido no final de sua vida. Segundo o pesquisador Barnes, provavelmente desde sua juventude, Constantino simpatizava com o cristianismo. Em 312, experimentou uma conversão religiosa que influenciou profundamente sua autoconcepção. A partir desse momento, considerou seu principal dever como imperador inculcar virtude em seus súditos e persuadi-los a adorar a Deus. Apesar de seus defeitos e ambições de poder, Constantino acreditava sinceramente que Deus lhe conferira uma missão especial para converter o Império Romano ao cristianismo. Nascida dentro do contexto do Império Romano, a Igreja gradualmente ocupou o seu espaço, tornando-se a herdeira natural do Império e demandando uma hierarquia própria para conduzir e supervisionar os ritos religiosos, orientar questões doutrinárias, realizar obras sociais e combater o paganismo. Inicialmente, o acesso à função eclesiástica não tinha condições específicas, mas no século IV foi estabelecido que apenas homens livres poderiam ingressar no clero. O sustento do clero provinha das doações dos fiéis, baseado no princípio descrito em Coríntios 9, de que quem serve ao altar vive do altar. O celibato não era mandatório, apenas recomendado, sendo que a primeira legislação a respeito surgiu na Espanha, com o Sínodo de Elvira, proibindo o casamento para os clérigos sob ameaça de destituição. Apoiada pela autoridade dos pais da Igreja, essa prescrição gradualmente se disseminou pelo clero em outros lugares. No século IV, também foram estabelecidos elementos que distinguiram o corpo eclesiástico do restante da sociedade, como a isenção de impostos e o privilégio de um tribunal próprio. Os concílios ecumênicos eram responsáveis pelos debates em relação às normas e dogmas da Igreja. Esses concílios reuniam bispos de diversas regiões, refletindo a universalidade da Igreja.
Até o século XVI, os 19 concílios ecumênicos desempenharam um papel crucial na definição e organização da Igreja. A instauração de uma monarquia eclesiástica visava preservar a unidade da Igreja. Nesse contexto, o bispo de Roma, cujo poder derivava do prestígio da cidade de Roma, do respaldo do imperador e de numerosas doações, superou seus pares. A partir do final do século IV, ele pôde adotar o título de Papa, indicando sua posição como pai de todos os cristãos. O Papa era reconhecido como a autoridade máxima na Terra, implicando que até mesmo os monarcas deveriam se submeter à sua vontade e acatar seus decretos. Os papas exerceram influência em todos os aspectos da realeza e do governo medieval, desde abençoar ou desaprovar casamentos, resolver questões de consanguinidade, impor interdições a reinos inteiros, convocar cruzadas até mediar a paz entre nações. Na Europa medieval, o clero se dividia em dois segmentos: o clero secular e o clero regular. O clero secular desempenhava papéis cotidianos, sendo padres, escribas, bispos e arcebispos. Em contrapartida, o clero regular era formado por indivíduos que buscavam servir a Deus por meio da solidão, ascese e contemplação, conhecidos como monges, derivado do grego monakibos, que significa solitário. A principal função dos monges era a oração, conectando-os com o divino e conferindo-lhes um poder espiritual significativo na Terra. Eles personificavam os ideais de obediência e disciplina, buscando não apenas a salvação dos outros, mas também a perfeição e a própria salvação. Além de conselheiros e mediadores, os monges eram guardiões da cultura clássica, especialistas em leitura e escrita, graças a scriptoriums dos mosteiros, bibliotecas e oficinas de cópia e decoração de manuscritos. Representavam uma síntese de vigor intelectual e exuberância emotiva e possuíam uma sabedoria da escrita capaz de expressar nuances, desvios, atenções sutis e segredos. O mosteiro era considerado a antessala do paraíso e o monge o mais apto a tornar-se um santo. Apesar de o cristianismo estar presente em todos os aspectos da vida cotidiana medieval, é crucial observar que nem todos eram devotos e muitos não seguiam estritamente as normas da Igreja. Incertezas em relação a Deus e os desafios para cumprir as expectativas de uma vida cristã digna eram experiências genuínas e comoventes. Uma antiga canção medieval reflete essas questões espirituais fundamentais desta maneira. Um Deus e ainda um homem? Uma virgem e ainda uma mãe? A sabedoria se pergunta o que a sabedoria pode conceber, isto ou aquilo. Um Deus, e pode ele morrer? Um homem morto, pode ele viver? Que sabedoria pode bem replicar? Que razão pode dar razão? Deus, a verdade em si mesma, o ensina. A sabedoria humana afunda-se muito abaixo, poder de razões para alcançá-lo. Acredite e deixe de se admirar. Em outra composição, podemos ver um poeta lamentando por sua falta de fé em um poema dirigido a Deus. Lamento ver minha vida se aproximar do seu fim. Ainda assim, por todo o meu pesar, não consigo amar você, não como gostaria. O hábito está contra mim. Imploro a você, Senhor, que entre no meu coração. Além das dúvidas pessoais, a crítica à Igreja era generalizada na Idade Média. Piadas frequentemente zombavam de padres e freiras indulgentes e frades bem alimentados. Uma parte da oposição à Igreja, que contribuiu para a imagem do frade corpulento, estava relacionada à sua riqueza. Muitos, em tempos de instabilidade, confiavam suas terras à proteção da Igreja. O celibato clerical contribuiu para a preservação do patrimônio eclesiástico, evitando sua divisão. No século IX, esse patrimônio representava cerca de 1/3 das terras cultiváveis do mundo cristão ocidental. A Igreja tinha direito a 1/10 da renda das pessoas para sustentar seus líderes religiosos que ofereciam serviços como missas, aconselhamento e ajuda espiritual. Contudo, em algumas comunidades, o dízimo podia ser excessivo, ultrapassando as necessidades salariais ou de construção.
Além disso, as doações às igrejas locais como presentes ou legados eram comuns como forma de expiação por pecados passados, gratidão por orações atendidas ou esperança de auxílio espiritual. Assim, a igreja acumulava vasta riqueza, levando algumas pessoas a comparar a opulência da igreja com a pobreza de seus paroquianos. Uma segunda crítica frequentemente dirigida à igreja envolvia seu poder e exclusividade. Durante séculos, a Bíblia foi escrita em latim, a língua da elite e do clero, excluindo o povo comum. Participar da missa significava ouvir uma língua estrangeira, com apenas padres e educados capazes de interpretar corretamente as palavras divinas. Isso levou a um desejo crescente na Europa de traduzir a Bíblia para a linguagem comum. No século XIV, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês de forma ilegal, enfrentando acusações de heresia e execução por sua recusa em se arrepender. Apesar disso, algumas cópias sobreviveram, mas a leitura de uma Bíblia oficial em inglês só seria permitida um século e meio depois.